As pessoas sempre falam pra mim que eu sou hipnotizante e que tudo que eu faço é magnético. Eu tô acostumada com isso desde a minha infância e desde a minha fase da adolescência, onde eu comecei a descobrir o poder que eu tinha, eu usei isso sem dó. Eu usei com certeza sem dó. E as pessoas sempre ficaram obcecadas por mim. As minhas amigas, quando saem da minha vida, elas ficam desesperadas, elas ficam me ligando, querendo falar comigo de novo. Pessoas que eu não quero mais falar, contatos que eu não quero mais ter, continuam insistindo incessantemente para voltar para minha vida. O meu pai fala que eu sou exemplo para todas as mulheres que trabalham com ele e que elas adoram me ouvir e me ver. Eu nunca as conheci, eu nunca estive perto delas e ainda assim eu magnetizo elas distante. A minha melhor amiga fala que ficaria ouvindo eu falar por horas, que ama a forma que eu falo, o jeito que eu falo. Ela falou que é tão hipnotizante que parece que ela não vê o tempo passar. Meu marido ontem disse que está cada dia mais apaixonado por mim. As pessoas que eu conheço, que eu lido, que eu convivo no dia a dia, ficam hipnotizadas não só com a minha beleza, mas também com a minha aparência e com a forma que eu me porto. Eu deixo elas obcecadas sem nem mesmo perceber. Semana passada eu fui numa reunião com a tenente no trabalho. E a tenente falou pra mim: "Você percebe como você fala? Você faz alguma coisa relacionada à comunicação? Você é hipnotizante." Ela falou exatamente essa palavra. É muito fácil te ouvir falar. Você fala de uma maneira tão imponente, tão bonita. E aí eu fiquei pensando, o que será que eu faço que faz com que as pessoas se sintam assim em relação a mim? Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu sentei, pensei, compilei tudo que eu faço no meu dia a dia, na minha rotina, que fazem as pessoas se hipnotizarem, que fazem as pessoas quererem ser como eu, estar perto de mim. Isso vai te ajudar no trabalho, nas relações, a conseguir oportunidades e até aquela consulta rápida que foi cancelada, você consegue reagendar ela só com esse plano de como as pessoas ficaram obcecadas por mim. Isso não é uma coisa só minha, não é uma coisa que vai funcionar só pra mim. Isso pode funcionar pra qualquer uma de vocês. Quando eu sentei pra anotar o que eu deveria fazer e as coisas que eu faço, eu percebi que não é nada demais. São coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia e se transformar numa pessoa hipnotizante. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como deixar as pessoas obcecadas por você. Bem-vindas ao meu canal, eu me chamo Ana, esse é o A Rainha Ana, o canal onde eu ensino você a se transformar na rainha da sua própria vida. Bem-vindas! Vamos começar. A primeira coisa é, eu estou sempre bem cuidada. Eu capricho muito na minha aparência. E eu não digo que eu estou sempre bem cuidada porque eu estou maquiada. Não, nenhuma dessas situações que eu citei pra vocês eu estava maquiada. Não estava. Não significa você estar maquiada com um batom pesado. Não, mas significa você caprichar na sua aparência. Não é na sua beleza, é na sua aparência. Se você tá pensando num hobby pra 2026, comece melhorando a sua aparência. Comece melhorando a forma que você se veste. Vá agora no ChatGPT, mostre pra ele fotos suas e mostre tons que são os seus tons favoráveis. Você vai fazer um mini teste de coloração e vai perceber os melhores tons e as melhores cores pra você. Olha, o mundo não é das mais bonitas, o mundo é das mais inteligentes. A beleza também é inteligência. Se você se porta com uma aparência bonita pro mundo, você tá sendo inteligente. As oportunidades se abrem pra você, as portas se abrem pra você. No vídeo que eu fiz pro TikTok essa semana, eu contei pras mulheres que, e muitas mulheres concordaram comigo, que eu contei pra elas que a aparência ela abre portas, mas você tem que ser inteligente. Eu falo isso o tempo todo e eu vou falar isso até o dia que eu morrer. Você tem que ser bonita e inteligente. Não é só bonita, não gaste só tempo com a sua aparência, porém, a aparência é uma forma de inteligência, porque quando você se forma de maneira bonita e apresentável para o mundo, as pessoas vão gostar de você automaticamente. Olha, o nosso cérebro, ele faz uma modulação em milissegundos. Eu tenho uma boa impressão de alguém se eu sei como essa pessoa está se portando. Eu vou saber e eu vou direcionar como eu devo tratá-la, porque ela se trata bem. Então, quando uma pessoa chega para perto de você e ela tá muito bem arrumada, ela não precisa estar maquiada, não precisa ter marca, logotipo, nada disso. Eu não uso logotipo, eu não uso marca, eu não uso nada disso. Eu não uso um batom vermelho todos os dias. Nenhuma dessas pessoas que eu acabei de citar eu tava de batom vermelho. Ontem meu marido falou que tá cada dia mais apaixonado e obcecado por mim. Eu tava de lingerie, escovando o dente pronta pra ir dormir. Você percebe? O magnetismo e a beleza, ela não tá só na forma, no exagero. Não, eu estou arrumada de maneira específica agora, mas eu não vivo de maneira específica. Eu não tô com essa aparência quando eu falei com a tenente. Eu não tava com essa aparência quando meu marido disse que tava apaixonado por mim. Eu não tava com essa aparência quando a minha amiga falou que falar comigo é a melhor coisa do mundo. Eu não tava com nenhuma dessa aparência. Eu tô pra vocês hoje
hoje, tudo bem. Mas o que eu vou ensinar pra vocês é que a forma que você aparece pro mundo, ela é importante. As militantes dizem que a aparência não é importante e é uma ruptura que você tem. Como eu vim de uma infância de um lugar muito vulgarizado, as mulheres bonitas são as que mais têm chances de engravidar e casar cedo. É um lugar onde tinha muita vulgaridade. E aí o que eu pensei? Eu queria ser inteligente, então eu sempre fui culta, inteligente, eu sempre busquei conhecimento. Teve um período da minha vida que foi sombrio em relação à beleza. Eu não queria saber de beleza, porque era difícil pra mim ter essa dinâmica, ter as duas coisas, a beleza e a inteligência. Eu achava que não era possível. É por isso que eu me tornei rainha e ensino vocês hoje a se tornarem também. Porque a verdade é que quando você para de se arrumar, você para de se cuidar, você para de mostrar pro mundo como você deve ser tratada. E você para de mostrar pra você como você deve ser tratada. Você para de mostrar pro seu cônjuge como você deve ser tratada. Porque a forma que você se porta, a forma que você aparenta ao mundo, é a forma que você trata você internamente. Mesmo que muitas pessoas estejam bonitas por fora, elas podem estar um caco por dentro. E daí, a outra pessoa do outro lado, ela não vai saber disso. Não é pra você viver dessa maneira. É pra você ter a mentalidade, o emocional e a aparência de uma rainha. Porém, quando a pessoa te conhece de primeira, ela não vai olhar o seu emocional. Ela não vai saber como você é. Ela não vai saber o quanto você é inteligente, que cargo você tem. Ela não olha o seu diploma. Ela só olha a sua aparência, você. O cérebro dela faz um raciocínio em milissegundos. Menos de um segundo eu tenho preconceito de alguém só por olhar ela. Então você tem que estar sempre caprichada. Capriche na sua aparência. Então eu vou te dizer como caprichar na aparência. Cabelos limpos. Os seus cabelos têm que estar limpos. Cabelos bonitos, do jeito que você gosta que o seu cabelo fique. Você tem que manter o seu cabelo limpo. Faça um cronograma capilar. Não precisa você fazer nada exagerado. Compre um creme de hidratação, um creme de reconstrução, um creme de nutrição. Compre óleo de coco, vegetal, normal, ou qualquer tipo de óleo que você achar na farmácia, óleo de rícino, e você mistura quando você for fazer nutrição. Você mistura o óleo de coco no reconstrução, passa no seu cabelo, deixa agir no box mesmo e tira. Você pode melhorar a sua aparência quando você melhora sua arca dentária. Seus dentes são tortos, procure um aparelho. Aqueles invisíveis, os que mais couber no seu orçamento. Você não precisa ser rica, você precisa estar bem aparente, porque as pessoas vão olhar pra você e vão ditar pra você rapidamente, automaticamente, aquilo que elas podem ou não dizer pra você, a forma ou não que elas vão tratar você. Você será melhor atendida nos lugares, você será melhor recepcionada pelas pessoas, você terá serviços melhores pra você, porque o mundo, ele não é justo. O mundo, ele não vai beneficiar quem é mais inteligente, quem é mais pobre ou quem precisa. Não. O mundo vai beneficiar quem já tem, quem tem mais. Se você não tiver dentro de você, não fizer por você dentro de casa, as pessoas não vão dar pra você no mundo. As pessoas não vão dar pra você lá fora. Então comece a trabalhar na sua aparência. Trabalhe na sua aparência. A segunda coisa é cabelo limpo. A próxima coisa, dentes. Procure melhorar a sua arca dentária. Use fio dental, tenha bom hálito, higiene pessoal. Use fio dental, tenha bom hálito, use desodorantes que tenham uma durabilidade muito boa, esteja sempre cheirosa. Sem creme de marca, não tem marca aqui. Esteja sempre cheirosa, toda vez que você sair, sai com o seu perfume de sair. Você tem que ter a sua marca. As pessoas têm que sentir o seu cheiro quando você passar. Você tem que ter a sua marca ao passar. Outra coisa, você tem que estar sempre limpa. Nada sujo, nada manchado, nada rasgado, nunca. Não importa se é vestido dos pés à cabeça ou se é uma camiseta e um short, não importa. Esteja sempre nada rasgado, nada furado, nada manchado, nada. Tudo sempre limpo. As roupas limpas. Próxima coisa, passadas. Não ande amarrotada. Amarrotamento de roupa é desleixo. Te traz a aparência de desleixado. Então eu não vou querer te tratar bem, eu não vou querer estar perto de você, porque se você não passou essa roupa, não tirou 5 minutos antes de sair de casa pra passar essa roupa, você não cuida de você. Então eu posso te tratar de qualquer maneira. Sempre tudo ajustado. Você tá com uma blusa debaixo do cinto, não deixa essa blusa desaforada, não. Bota ela debaixo do cinto corretamente, deixa ela corretamente alinhada, esteja sempre alinhada. Não precisa estar chique, não precisa estar de marca, não precisa ser caro. Esteja com o cabelo hidratado, o cabelo bem bonito, os dentes brancos, os dentes bem cuidados, o hálito bom, um cheiro bom e roupas limpas e bem ajustadas. Isso já vai te colocar na frente de 75% de todas as pessoas do mundo. Mulheres e homens, eles estão atrasados, eles estão apressados, eles estão com pressa de não sei do que. A vida deles estão passando e eles não percebem. Uma outra coisa que você pode acrescentar dentro dessa mesma categoria de aparência, você pode acrescentar o romantizar a sua vida. Coloque uma bela playlist, coloque uma música que você gosta, tome um banho com calma, passe óleo no corpo. Você pode romantizar isso pra você, porque quando você começa a fazer isso pra você, você mostra pro mundo, olha, eu faço primeiro pra mim. Internamente
você mostra pro seu cérebro, eu tô cuidando de mim. E aí as pessoas vão ver, você vai querer se arrumar mais, você vai querer estar mais bonita, porque você tá começando a cuidar de você internamente. E você vai receber elogios em todos os lugares. Eu fui no Habib's pra encontrar uma amiga que eu não via há muito tempo. E eu tava com essa amiga. Essa amiga, dizem que nós somos irmãs gêmeas, porque ela é negra como eu e tem o cabelo crespo como eu, e ela tem um sorriso lindo como o meu. Mas o corpo dela é eslinho, o meu corpo é robusto, eu tenho bastante seio, eu tenho cintura, eu tenho pernas grossas, então o meu corpo é robusto. E aí ela tava do meu lado. Mas todo mundo acha que nós somos irmãs pelas características. Um pouco de racismo estrutural e um pouco de a gente se parece mesmo. Nós estávamos cabelo pra cima, né? Afropuff, vocês já me viram aqui de afropuff. Tava de afropuff, tava com esse batom e tava com um vestido de alcinha lindo que tem araras azuis. Ele é branco e tem araras azuis. O atendente veio e nos atendeu, perguntou o que nós queríamos. Era uma lanchonete onde a tema é antigo, então os funcionários dançam na lanchonete, ela é muito legal. Eu tinha acabado de perder a dança, aí quando ela chegou eu chamei: oi, tudo bem? Aí eu quero cardápio, ela trouxe cardápio pra gente. Aí eu falei assim: e a dança? Minha amiga perguntou: e a dança? Aí ela: caramba, acabamos de dançar agora. Eles dançam de 1h30 ou cada 45 minutos, eu não sei. A gente acabou de dançar agora. Eles dançam no patinete, é muito legal. E aí eu queria presenciar isso, só que não pude. Por quê? Porque eu tinha chegado atrasada, né, depois da dança. E aí quando a gente foi perguntar, ela ficou me olhando. E eu percebi que ela tava me olhando. E ela tava me olhando. Aí ela passava de patins, eles andam de patins dentro do restaurante. Ela passava de patins e me perguntava: tá tudo bem? Ela perguntava pra mesa: tá tudo bem? E tava eu, minha amiga, o meu marido e meu filho tava no play, brincando lá no play, no play do restaurante, brincando. E ela passava, e ela olhava pra mim: tá tudo bem? Tá tudo bem aqui? Vocês estão sendo bem atendidos? E a gente: sim, tá tudo certo. Beleza. Passou um tempo, antes da gente pegar o pedido, ela perguntou qual bebida nós iríamos querer. Não, todos pedimos Guaraná. Eu perguntei se tinha Coca. Ela falou que não, aí eu pedi: tem Guaraná zero? Ela falou: tem. Eu falei: então vamos ver o Guaraná zero. E eu e meu marido pedimos o Guaraná zero e a minha amiga pediu o Guaraná normal. Quando ela passa de novo pra trazer o Guaraná, o pedido não tinha chego ainda. Quando ela passa de novo pra trazer o Guaraná, ela vai colocar a taça na minha mesa, do meu lado da mesa, e ela para pra mim, olha, e eu olho pra ela, porque eu sabia que ela tava me olhando há muito tempo. Aí eu olho pra mim, ela olha pra ela, e ela diz: moça, esse penteado é muito lindo. Você é muito bonita. Nossa, muito maneiro essa forma que você usa o seu cabelo. Muito maneiro. Moça, muito lindo esse penteado. Caramba, todo pra cima, né? E como o meu afro é volumoso, então o afro puff fica bem grande quando ele tá nos dias de day after, né? E ela olhou aquilo e ela falou: nossa, muito lindo, nossa, parece uma boneca, você parece uma atriz da Globo. É muito comum pra mim ouvir que eu pareço com alguém. Eu nunca sou eu mesma, eu sempre sou atriz da Globo, eu sempre sou... Porque são poucas referências negras que o Brasil tem de beleza. Então, quando ela vê uma pessoa, essa pessoa representa todos os negros do Brasil. O meu filho é a mesma coisa. O meu filho tem cabelo black, então quando a gente tava no elevador do nosso antigo apartamento, a vizinha entrou no elevador, uma senhorinha, e ela tava vendo a novela das 7 da Globo, que tava passando o Marcelinho, o Marcelinho, e ele era black. Então, por ter uma criança black, são tantas crianças brancas, quando tem uma black, uma preta, todas as crianças pretas se tornam aquela. Isso se chama representatividade, né? Representatividade pequena. Mas enfim, você parece muito uma atriz. E ela ficou tentando puxar a atriz que eu parecia. E eu: obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E o outro atendente passou de novo na mesa: oi, vocês estão sendo bem atendidos? Tá tudo bem aqui com vocês? Ele não fez isso em nenhuma outra mesa. E eu entendi o porquê. A mágica não é porque nós éramos mais ricos ou porque nós parecíamos ter mais dinheiro e eles iam ganhar uma gorjeta maior. Não. Era pela nossa aparência. Minha amiga estava muito bem arrumada, eu estava muito bem arrumada, ajustada, estava maquiada assim, meu marido bem arrumado, meu filho bem arrumado. Quando as pessoas veem uma mesa de pessoas educadas, coerentes, eu vou falar sobre isso nos próximos pontos, educadas, alinhadas, que se respeitam, com movimentos lentos, essas pessoas querem te servir. A sua família vai hipnotizar outras, a sua família vai ser a prioridade no serviço. Quando você chegar na sua vez da fila, as pessoas vão olhar no seu olho para te atender. É diferente. A aparência importa sim. A segunda coisa é: seja cordial. Cordialidade é uma das coisas que me fizeram crescer na vida. Eu sou muito benquista em todos os lugares que eu já passei porque eu sou cordial. Cordialidade é você ser educada. É você concordar com aquilo que aquela pessoa tá falando, é você ser atenta àquilo que aquela pessoa tá dizendo,
É você não ser brusca, não ser ignorante, não ser grossa, não. Cordialidade tá igual a gentileza. Eu sou muito gentil com as pessoas. Eu acreditava que por eu ter vindo de um lugar favelizado, de um lugar onde tem muita gritaria, onde tem muitas palavras de baixo calão, onde tem muita ignorância e onde tem muita pobreza, eu acreditava que era difícil eu frequentar e estar em mesas de pessoas importantes, lugares de pessoas importantes. A cordialidade é a chave que vai te levar para lugares importantes, mesas importantes. A cordialidade é o que vai fazer você se destacar no meio de todas as outras mulheres, no meio de todas as outras pessoas. Seja cordial. Quando você sentar numa mesa, seja cordial com quem está te servindo, seja cordial com as pessoas. Você não gostou daquele pedido? Não faça um escândalo. A cordialidade não é que você seja superior, mas ela mostra superioridade. Ela mostra que isso é pouco para mim. Essas coisas que acontecem que dificultam o meu dia, é pouco, tá tudo bem, eu compro outro, eu peço em outro lugar, eu vou em outra loja. Você não perde tempo pedindo, exigindo coisas, gritando. Não, seja cordial. Porque isso é só um serviço, isso é só um produto. Mesmo que você tenha investido dinheiro nisso, não vale a pena gastar sua energia exigindo o tratamento de princesa. Se você não foi tratada bem num lugar, esse lugar não é pra você. Levante-se e vá para outro lugar. Você tem aquilo que merece. Se você está exigindo um bom atendimento em algum lugar, exigindo o pagamento de alguma pessoa, você está dizendo que você é isso que você merece. E mais pessoas virão. O universo vai te trazer mais disso. Mais pessoas virão que não vão te pagar, mais pessoas virão que vão te tratar mal. Procure lugares bem educados, lugares bem frequentados. Eu não tenho tanto dinheiro e poder aquisitivo. Procure lanchonetes onde as pessoas são educadas. Procure bairros. Saia do seu bairro, vá em outro bairro onde as pessoas são educadas. Frequente lugares diferentes. Isso vai fazer você aprender sobre cordialidade. Nós não somos educadas assim. Nós mulheres crescidas em periferia, nós não somos educadas a ter cordialidade. Nós somos educadas a exigir o nosso direito. E o nosso direito é esse. Então, por favor, me dê esse direito, ou então me dê agora, porque eu mereço. Você tem que exigir. Se você está exigindo o seu direito já foi perdido. Ele não está ali. Então, seja cordial com as pessoas. E se você é tratada bem, elogie o atendimento, elogie o lugar, elogie o produto, elogie a fala de alguém. Isso é ser cordial. Isso vai te levar a lugares muito longe. O meu marido, todas as vezes que ele entra numa OM, ele é convidado a ser motorista de almirante, motorista de comandante. Ele é convidado para ser motorista para essas pessoas. Mas uma coisa que eu reparo muito no meu marido, ele não é só um bom ouvinte, ele é cordial. O meu marido, ele me ensina várias vezes no dia que ele deixa as pessoas se sentirem relevantes e importantes quando ele tá ali. E essa é a próxima coisa. Seja um bom ouvinte. Eu me interesso pelas conversas das pessoas. O meu marido se interessa pela conversa das pessoas. Dá a oportunidade do outro falar. Quando você estiver conversando com alguém, você não fica atropelando, falando as suas informações, falando a sua vida pessoal. Você acaba trazendo uma energia de ansiedade. Ele é extremamente cordial. A cordialidade que ele tem, a educação que ele tem, a destreza que ele tem, faz com que as outras pessoas, os superiores, queiram trabalhar com ele, queiram estar com ele. Então ele é muito convidado para isso. E ele faz muito amigos ao redor, porque ele é cordial. Ele não chega nas pessoas, aponta o dedo, ou quando alguém tá falando algo que é contra o que você pensa, ele não vai te julgar. Não, ele vai dizer, pô, entendo o seu ponto de vista, mas eu penso assim, assim, assim. Isso eu aprendi muito com o meu marido. Cordialidade. Próxima coisa, tenha uma postura elegante. Postura elegante não é só pra modelos, Gisele Bündchen, Andressa, Vanessa, não. Atriz da Globo, nada disso. Ter uma postura elegante, você tem que chegar no lugar como se aquele lugar fosse seu. A postura elegante, ela vem primeiro de confiança, e eu falo muito de confiança com vocês aqui nesse canal. A segunda coisa vem de mentalidade. Você tem que ter a mentalidade que você nasceu para aquele lugar. Você tem que ter a mentalidade que quando você pisa em algum lugar, aquelas pessoas estão obcecadas e querendo você. Elas querem ouvir você, elas querem a sua companhia, elas querem ouvir sua voz, elas querem você ali. Você tem que ter a mentalidade que eu tenho. Eu abrilhanto qualquer lugar que eu vou. Essa é a minha mentalidade. Independente se eu abrilhanto ou não, você entende? É a minha mentalidade. E se a minha mentalidade se torna real no mundo físico. Porque eu abrilhanto qualquer lugar que eu apareça. Seja sempre com uma postura elegante. Um dia eu fui fazer uma entrevista, uma anamnese. O que é anamnese? Anamnese é uma entrevista quando algum profissional da saúde vai conhecer você. Ou seja, te entrevistar para conhecer você. Então eu fui fazer uma anamnese pro meu filho. Ele tinha trocado de TO. Ele é autista, ele faz terapia. A terapeuta ocupacional era nova. Então ela sentou comigo para fazer a anamnese. E na anamnese a gente descobre como foi a gestação da mãe,
que tipo de medicamento o filho usa, como o filho é, como é a rotina familiar. Ela tem que conhecer essa criança. Sentei para fazer a anamnese. A terapeuta tá me olhando. É uma mulher negra também, linda, muito maravilhosa. Eu amo o estilo dela. O nome dela é Vilma. Ela trabalha na clínica SBA de Anchieta. Vilma, você é maravilhosa. E ela tá sempre muito impecável, muito linda, muito bem arrumada, ela usa tranças. E aí a gente tava conversando, olhando, ela falando, chegou na parte da profissão, ela, o que você faz como profissão? Eu falei, não, eu sou estudante. Ela, você é estudante de quê? Eu esperaria que você fosse modelo. Aí eu perguntei pra ela, por quê? Aí ela, primeiro que você é linda, e segundo que você tem uma postura excelente. Modelos a gente tem na cabeça que modelo é só aquela mulher magérrima que dá pra ver a costela, né? Já falei pra vocês no início desse vídeo, meu corpo é suculento, ele é robusto, eu tenho muito seio, eu tenho os ombros largos, eu tenho os braços grossos, eu sou toda robusta, meu corpo. E aí eu falei assim, modelo? Porque na minha cabeça eu falei, não, modelos é só aquela mulher magrérrima, né? E ela, isso tem 3 anos atrás. E aí ela falou assim, não, você tem uma postura, uma presença, você traz uma presença que com certeza eu tinha na cabeça que você era modelo, ou que você fazia alguma coisa, você era apresentador de alguma coisa. Eu trabalho com marketing, eu trabalho em casa. E aí ela, nossa, você precisa fazer alguma coisa para as pessoas te verem, porque a sua presença, você tem uma postura muito bonita. Eu acho. Você faz algum esporte? Fazer nenhum esporte. Então você tem uma postura muito bonita. Eu sou o tipo de pessoa que andava curvada. Eu cresci curvada, a minha infância era curvada. É normal colocar o glúteo pra dentro, o peito pra frente e me flexionar em cima da barriga. É normal pra mim isso. E vocês estão vendo uma pessoa que foi curvada toda a infância e a adolescência. Início da fase adulta, eu andava curvada, andava triste pra frente. Tem mais ou menos uns 4 anos que eu comecei a melhorar a minha postura. Postura, você tem que ser uma pessoa posturada. Você tem que ter uma postura elegante. Postura elegante não é nada mais do que andar ereto. Reto. Você precisa andar reto. Não importa o peso que você tenha, não importa. Ande reto, ande ereto. Isso traz para outras pessoas elegância. Isso traz para as outras pessoas a aparência de que ela confia nela mesma. E quando eu estou andando, outra dica que você pode ter para a aparência, não seja mulher apressada. Não ande com pressa. Ande lento, ande devagar, ande normal, como uma pessoa normal. Pessoas confiantes andam lentamente. O seu passo é lento, porque a sua mente também é lenta. Significa que ela tá toda organizada, a sua vida tá toda no lugar. Eu não tô atrasada para um lugar para ir. Mesmo se eu estiver atrasada, eu não vou pegar na minha bolsa chave desesperada para chegar no lugar. Não, eu vou abrir minha bolsa, abra sua bolsa com calma. Procure a chave com calma, pegue a chave, ligue o carro, vá com calma. Você não precisa viver apressada. Isso traz uma energia de desespero. Você está desesperada. Ou para cumprir um horário para alguém, ou para chegar em algum lugar. Isso também é falta de organização. Saia melhor, acorde no horário melhor, se arrume melhor, saia com horário de antecedência para você conseguir se arrumar. Organize sua rotina melhor para você não viver preocupada e estressada, tá? Então ande lento, ande confiante. Pessoas confiantes andam lento. Pessoas que têm a postura e a aparência andam lento. Outra coisa é a perna sempre primeiro do peito. A perna sempre vai primeiro que o peito. Você não anda pra frente. Não projete o seu corpo pra frente ao andar. Ande elegantemente. Peitos pra trás, ombros pra trás, queixo pra frente. Você tá vendo o meu queixo, ó? Ombros pra trás, queixo pra frente. Ombros pra trás, queixo pra frente. Vai aparecer um pássaro, um pombo. Sim, você vai aparecer um pássaro e um pombo. Mas isso vai por mim, é elegante. Não anda assim, ó, não anda pra cima e nem anda olhando pra baixo. Ande olhando pra frente. Pra frente, olhe pra frente. Não ande olhando pra baixo, olhe pra frente. Se você tá insegura em fazer isso, ande de óculos escuros. Já vai te dar uma confiança porque você não sabe que ninguém tá olhando pra você. Então olhe pra frente. Erga o pescoço, pescoço ereto. Queixo pra frente. Nem pra cima, nem pra baixo pro chão. Pra frente. Ombros para trás e pernas na frente do peito, ok? Não ande se projetando para frente. Ombros para trás, passos e pernas à sua frente, ok? É assim que se anda. A próxima coisa é tenha uma aparência leve, sorria. A maioria das pessoas está muito estressada. A maioria das pessoas estão muito estressadas. Elas estão preocupadas com as contas, elas estão preocupadas com o futuro, elas estão preocupadas com o próximo compromisso, elas não estão nem aí pra você. Elas buzinam repetidamente no trânsito, elas xingam as pessoas, elas são grosseiras. Quando você encontra uma pessoa que é leve,
ela é leve. A expressão facial dela é leve. Ela não carrega peso, ela não anda emburrada, com raiva, bufando na rua. As pessoas vão querer estar perto de você. Você vai atraí-las. O seu rosto, ele é sim uma porta de entrada para as pessoas. Ele é sim uma porta de entrada para se relacionar com as pessoas. Isso inclusive dentro de casa. Eu tava sempre bufando dentro de casa, andava estressada e eu queria que todo mundo aqui de casa, meu marido e meu filho, percebessem que eu tava mal, que eu tava estressada, que eu tava magoada. Não, eu ando sempre com uma aparência leve. Eu sempre sorria bastante, sorria e tem uma aparência de leveza. Olha, se você tá com um problema muito grande dentro de casa, eu sei o que é isso. Eu sei que é preocupação com o filho, eu sei o que é filho doente, eu sei o que é preocupação no casamento, eu sei o que é pensar em divórcio, eu sei exatamente o que é isso. Eu sei o que é se preocupar com o futuro, eu sei exatamente o que é isso. Eu sei o que a vida é difícil, eu sei que a vida não é justa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso é temporário. Isso tudo não deve pagar o preço da sua vida. Você é preciosa demais. Então, se você tá com um problema aí em casa, eu te entendo. Você tá pensando na conta, ou você foi demitida, ou alguma coisa ruim aconteceu com você. Eu entendo você, mas dá uma pausa. Isso é menor que você. Você é maior que essa situação. Você pode resolver isso, seja lá o que for. Tem uma solução. Tem uma melhoria. Tem um glow up pra isso. Tem sim. Então, tenha a mentalidade do tá tudo bem. Então tá tudo bem, eu briguei com meu marido, tá tudo bem. Eu não vou tratar as pessoas mal na rua porque eu briguei com meu marido. Eu tô chateada com meu filho porque ele teve uma crise aqui e eu tô triste, eu quero chorar. Tudo bem, eu vou chorar, mas quando eu sair da porta da minha casa pra fora, eu vou dar bom dia e boa tarde pra todas as pessoas. Então eu vou sorrir, bom dia. Se você estiver num dia triste, não saia de casa, fique nesse dia em casa. Falte a aula, falte o compromisso, fique em casa, se reclua. Lê a Bíblia, leia livros, ore, fale com Deus e escreva no seu diário, assiste um filme conforto. Eu adoro De Repente 30, um filme de antigamente, mas não vá pra rua e passe essa energia pros outros, tá? Resolva isso com você, porque a falta de educação e a ignorância das pessoas e a brutalidade em tratar os outros, isso é com elas, isso é dentro delas. Seja sempre leve. Então, eu não sorrio o tempo todo, não, mas eu chego num lugar, bom dia, e eu dou um sorriso depois do bom dia, bom dia. E falo dessa maneira, bom dia. Eu tenho uma consulta com a ginecologista hoje. Às 3 horas da tarde. E depois eu paro de sorrir, mas o meu rosto tá leve. Você percebe que eu não mostro nenhuma intenção, eu não mostro nenhuma emoção, eu não mostro nem tristeza, nem estresse, eu não chego pingando. Antes de entrar em algum lugar, se você tá estressada, apressada, calma, respira antes de entrar dentro desse ambiente, seca o seu rosto, calma, leveza, você não precisa carregar isso com você. Deixe dentro de casa o problema de casa, deixe no trabalho o problema do trabalho. Próxima coisa, fale com clareza e firmeza. Vocês percebem a forma que eu falo com vocês? Eu erro muito em algumas coisas que eu falo, eu erro muito em algumas falas. Eu não sou perfeita, mas eu tenho uma eloquência ao falar. E eu vou te dar um segredo para sua fala ser clara e firme. Primeiro, você não vai falar com a sua voz aguda, não fale com a sua voz nasal. Eu poderia falar assim com vocês, seria muito legal. E tem hora que eu falo assim, mas eu falo quando eu tô mais emocionada, ou eu tô mais irradiada por alguma emoção. Mas eu não costumo falar com vocês assim. Você percebe que eu perco a segurança, eu perco a firmeza, eu perco a clareza, eu trago muita emoção, eu fico vulnerável na minha conversa. Eu já automaticamente ao falar assim, eu já comecei a me curvar, porque eu queria que você entendesse o que eu tava ouvindo. Você percebe? Você percebe que a clareza e a firmeza, ela também vem do tom de voz. Então não fale nasalmente, e nem fale desesperada para as pessoas te ouvirem, tá? Não importa se elas forem te ouvir. Volte pro seu lugar, postura, respira antes de falar com alguém, dê pausa. Chegou a sua vez, você tá na fila pra recepção da clínica. Chegou a sua vez, respira ao falar, bom dia. Tudo bem? Eu gostaria de fazer, sabe, pause. Você não precisa chegar desesperada. Oi, eu tenho uma consulta com um dermatologista. Não, você tá vendo? Nasal, desesperado e pra frente, projetando. Não. Postura pra trás, bom dia. Eu gostaria, fale, lembra, você tem voz de garganta. Você pode não saber o que é isso agora. Eu canto na igreja desde jovem, então eu sei o que eu tô falando. Mas pra você que pode ser novo, olha, nós temos várias vozes, nós temos várias formas de usar as cordas vocais. Use as cordas vocais de forma garganta. Ao falar, use a sua voz de garganta, a sua voz grossa, a sua voz. Essa voz é a sua voz normal. Essa é a sua voz de falar. Essa voz te traz firmeza, clareza,
grave, use essa voz. Toda mulher tem essa voz, da mais aguda que for, use essa voz. E a postura é muito importante. Quando você tem uma postura ereta, a voz ela vai vir de forma automática. A próxima coisa que você também precisa tratar com a questão de leveza e firmeza, fale as palavras completas. Não coma letras, não come palavras. Comece a se policiar, a conversar com as pessoas da sua casa, isso vai melhorar. E ao falar, não fale, eu preciso de arma, eu preciso de suco aqui para essa mesa. Não, se você falou suco, corrija na mesma conversa. Eu preciso de suco. Opa, desculpa. Eu preciso de sucos para essa mesa. Você poderia trazer para mim? Trazer para mim? Você poderia trazer? Usa o R, usa o S, sabe? Não corte, não fale plural e singular, sabe? Eu preciso de uma canetas. Não preciso de umas canetas. Use as frases completas. A próxima coisa é, tenha pausa entre uma frase e outra. Você não vai falar, traga pra mim, por favor, porque aqui meu filho precisa comer, e aí agora você pode trazer uma colher, porque o garfo não vai dar pra ele comer. Você percebe? Eu tô falando com a minha voz, mas tô falando acelerado, sem pausa. Ok? Então você vai dar pausa. Boa tarde. Pausa. Ele olhou pra você, poderia trazer uma colher, por favor? Meu filho não come de garfo. E aí ele vai olhar pra você, sim, poderia, não poderia. Sim, tudo bem, muito obrigada. Pronto. Pausa nas frases. Falou uma frase, falou um bom dia, cumprimentou, cumprimento, oi, bom dia. Oi, pausa. Tudo bem? Pausa. Como você está? Pausa. Frases. Quero, gostaria, não é quero, você não vai exigir das pessoas, lembra da cordialidade. Gostaria de um sorvete. Eu gostaria de um sorvete de baunilha, por gentileza. Baunilha, pausa, por gentileza. Troque, por favor, por gentileza, também fica bonito, fica legal. Você poderia, por gentileza, trazer pra mim um prato de massa? Eu gostaria de bolonhesa, o meu marido gostaria de molho branco. Você poderia trazer? Quantos minutos, mais ou menos, ficará pronto? Entre 50 a 1 hora. Tá ótimo, obrigada. Você pode nesse intervalo trazer qualquer pergunta que você fizer a qualquer atendente, você sempre agradece pela resposta. Seja cordial, seja educado. E leveza, você não vai falar com ele estressado. Me vê por favor. Não, ele não tem nada a ver com o seu problema. Aí você vai falar com ele. Você poderia trazer, por favor, a massa e tal? Você poderia trazer nesse tempo, agradece pela informação, você poderia trazer nesse período uma água com gás com limão, por favor, e um sorvete para a criança aqui do lado? Aí ele vai responder, vai falar, sim, muito obrigada, nós aguardamos. Sempre fale cordialmente. Você não precisa ter pressa ao falar com as pessoas. E você vai começar a perceber depois desse vídeo quantas pessoas estão desesperadas. As pessoas estão com muita pressa. Quando você mostra clareza, firmeza e pausa, você tem a melhor comunicação do mundo. Mostre que você se importa com as pessoas. Converse com as pessoas sem falar só de você. Ouça. E quando você ouvir, não fique pensando em que resposta dar, como ser mais inteligente para ela pensar que você... Isso é muita falta de autoestima. Primeiro pense, escute o que ela tá falando de verdade. Se uma senhora no posto de gasolina tá contando para você o quanto tá difícil fazer compras por conta do dinheiro, ouça aquela senhora. Isso vai te dar uma habilidade de tratar com coisas importantes no futuro. Ouça as pessoas genuinamente. Entenda a história dela. Se coloque no lugar dela. Isso faz as pessoas ficarem hipnotizadas por você. Também faz você ser magnética, sedutora. Eu sou uma mulher muito sedutora por todos os âmbitos físicos e sou sedutora pela forma que eu te trato. Quando você for conversar comigo, eu faço você se sentir a pessoa mais importante dessa conversa. Você sabe como são as pessoas mais sedutoras do mundo? Elas não fazem elas o pedestal. Eu faço da pessoa que está conversando comigo no pedestal. Isso se chama influência. Isso se chama seduzir. Eu deixo ela se sentir importante. Então quando alguém vem falar comigo, contar um problema, ou conversar, bater um papo, quando a minha amiga vem falar comigo, quando meu marido vem falar comigo, eu não os interrompo, deixo eles falarem. Quando eles terminam de falar, e eu acrescento algo que vai ser útil, não algo que vai me mostrar mais inteligente, ou algo... Isso é muito egoísmo. Você não é o centro do mundo. Faça a pessoa que está conversando com você se sentir especial. Isso é uma das coisas que eu conversei com o meu marido, que eu aprendi com o meu marido também. Ele trabalha com autoridades, e as autoridades, elas estão sempre conversando com pessoas. As autoridades não têm paciência para que as outras pessoas falem muito da vida delas, porque eles estão acostumados a resolver muitos problemas. Então, quando o meu marido vai conversar com alguém, ele é extremamente bom
ouvinte. Ele não é só bom ouvinte, ele escuta o que você está dizendo e no final ele não fala só o complicado, não. Ele traz algo que vai acrescentar na sua visão, na conversa que você está tendo. Então, por exemplo, se o meu pai está conversando com o meu marido e meu pai está falando: eu assisti um documentário, cara, muito legal, falando sobre os acordes musicais. Eles conversam muito sobre música. A minha família é uma família musical. Ela conversa muito sobre os acordes musicais. E aí o cara tava tocando um baixo, cara, você tem que ver, que coisa linda. Aí o meu marido, quando ele for falar, ele não vai falar do outro cara que ele viu. Não, ele vai falar: cara, que maneiro. Isso mostra que o cara, pegou bastante habilidade ali, né? Aí meu pai vai se sentir importante porque ele trouxe um comentário relevante do que o meu pai disse. Eu faço isso hoje. Eu aprendi isso, tem uns 3, 4 anos que eu faço isso com as pessoas. Quando as pessoas vêm falar comigo, contar suas experiências, eu não faço uma pergunta, eu não trago outra informação. As pessoas acham que para ser importante, você tem que trazer outro exemplo. Inclusive, eu vi fulano, olha aqui. Não, você tá sendo desrespeitoso com aquele exemplo que aquela pessoa tá trazendo. Você não vai trazer outro exemplo. Você vai trazer um comentário do exemplo que aquela pessoa trouxe, ou um comentário daquilo que ela tá fazendo. Então, se a pessoa contar, eu faço isso muito, se a pessoa contar: poxa, eu tentei marcar coisa naquela clínica e não consegui, eu vou falar: é mesmo? Você não conseguiu? Você tentou com quem? E eu vou entrar no assunto da pessoa. Isso faz a pessoa se sentir extremamente importante. Seja um bom ouvinte e não queira parecer mais inteligente. Dê importância genuína ao que aquela pessoa está dizendo. A próxima e última coisa é: pergunte o nome dos seus atendentes e dos prestadores de serviço. Vai melhorar a sua vida. Toda vez que alguém for te atender, a pessoa for falar com você, for te trazer alguma coisa. Recentemente eu fui numa lanchonete, pedi um açaí. E a gente estava sentado, eu e minha família. Ela veio limpar a mesa, recolher. Ela perguntou: posso levar? Eu falei: claro, pode levar. Quando ela foi levar, ela estava distanciando. Eu perguntei: oi, qual é o seu nome? Ela falou: Beatriz. Aí eu: Beatriz, muito obrigada por limpar a mesa, tá? Ela: nada, que isso, volte sempre. Obrigada a você por ser educada. Então, pergunte o nome. Depois de um atendimento, ou antes de um atendimento, sempre pergunte o nome do atendente. Vai fazer ele se sentir especial. Atendentes e prestadores de serviço, eles são ignorados. As pessoas ignoram eles. Fingem que eles não são ninguém. Tratam eles como os lixos. Não. Eles são prestadores de serviços. Eles deixam o mundo muito melhor. Pergunte o nome deles, vai fazer eles se sentir especial. Qualquer pessoa que você se encontrar, qualquer pessoa que você falar, pergunte o nome: obrigado. Eduardo, obrigado. Vanessa, muito obrigada. Pergunte o nome e agradeça depois pelo serviço ou pela informação que ele te trouxe. Um beijo e até o próximo vídeo.